Olá pessoal, bem-vindos à Medcel. Nós vamos discutir juntos hoje algumas questões de cardiologia e o foco dessa discussão é a gente aprender um pouco qual o padrão dos temas da cardiologia que estão caindo nas principais provas, ok? Então, vamos começar. Prova da Santa Casa 2017. Paciente de 56 anos, hipertenso, faz uso irregular de diurético de alça, inibidor de ECA, chega ao pronto-socorro confuso, agitado, referindo cefaleia intensa e períodos de amaurose. Pressão arterial encontra-se 220 por 160 milímetros de mercúrio. Neste momento, objetiva-se introduzir questão de emergência hipertensiva. Vamos lá. Qual vai ser a conduta? Bom, nosso objetivo principal é mostrar para vocês como que estão caindo os capítulos dentro das principais provas, das principais questões e mais até do que isso, ajudar vocês a interpretar um pouco como é que funciona a dinâmica das alternativas. Então, se vocês olharem as alternativas, a gente já viu que a questão se trata de emergência hipertensiva e a gente tem a opção de dar nitroglicerina, nitroprussiato de sódio e nitroprussiato de sódio. O correto é nitroprussiato de sódio, então a gente já exclui essas duas alternativas. Ah, mas está totalmente errado dar nitroglicerina? Não, mas a gente prioriza dar nitroglicerina para as emergências hipertensivas com síndrome coronariana aguda. Como no caso não é isso que está apresentado no enunciado, a gente vai introduzir o nitroprussiato de sódio. Aí vamos ler as questões. Eu vou normalizar a pressão arterial sistólica em 6 horas. Na verdade, o conceito que a gente usa é de normalizar a pressão arterial média. E a gente busca baixar ela antes do que de 6 horas, né? Na primeira hora, a gente busca reduzir cerca de 20% da pressão arterial média. Então, essa não seria a melhor alternativa. A letra D, nitroprussiato de sódio, reduzindo a pressão arterial média nas 2 primeiras horas em 100 milímetros de mercúrio. Bom, melhorou porque está em 2 horas, mas o ideal é na primeira hora a gente conseguir o objetivo, por isso que eu vou usar uma droga endovenosa, tá certo? Que tem uma ação em minutos. Agora, este valor está errado. Vocês vão ter que medir, vão ter que calcular a pressão arterial média, né? Usando aquela fórmula, pressão arterial sistólica mais 2 vezes a diastólica dividido por 3. E se vocês calcularem 20% da pressão arterial média, vai dar uma redução menor do que 100, em torno de 36 milímetros de mercúrio, e que, portanto, se encaixa perfeitamente na alternativa E. Vamos ler. Nitroprussiato de sódio, reduzindo a pressão arterial média na primeira hora em até 40 milímetros de mercúrio. E essa é a questão correta. Próxima questão, ainda dentro do assunto da hipertensão arterial. Agora vamos ver como é que a Unicamp abordou esse tema na prova dela. Homem de 70 anos, já um idoso, com antecedente de hipertensão controlada e fibrilação atrial. Queixa-se de dormência intensa no membro superior direito, dificuldade de falar que durou 10 minutos. Exame físico agora é normal, a não ser os achados que confirmam a fibrilação atrial. Então, a princípio, ele teve um ataque isquêmico transitório. A pressão arterial 140 por 95, ressonância e Doppler de carótida são normais. O que deve ser feito? Então, olha só. Elevar a dose do antihipertensivo prescrito, anticoagular e fazer cardioversão elétrica, anticoagular e manter a pressão do paciente ou iniciar um clopidogrel, um antiagregante plaquetário, junto com a aspirina ao antihipertensivo que o paciente já usa. Bom, esse paciente tem hipertensão arterial, ele tem idade, ele está tendo um quadro que se encaixa como um ataque isquêmico transitório. Se a gente fosse fazer o algoritmo da fibrilação atrial crônica, que é o que esse paciente tem, né, usando aquele SHADS-2 VASC, a gente vai ver que ele tem indicação absoluta de anticoagulação, que é a resposta correta. Aí ficaria na dúvida entre essas duas alternativas que têm anticoagulação, e aqui diz
vamos fazer a cardioversão elétrica? Não é o objetivo agora. Esse paciente não tem uma instabilidade hemodinâmica para eu me preocupar nesse atendimento em fazer a cardioversão e provavelmente ele tem uma fibrilação atrial já estabelecida. O seu objetivo vai ser controlar a frequência cardíaca, tá certo? E o risco que ele tem de fenômenos embólicos. Então, vou anticoagular e no caso aqui ele fala sobre manter a pressão arterial. Por quê? Nos quadros cerebrovasculares agudos, lembrem-se que quando for um AVCI, tá certo? Um acidente vascular cerebral isquêmico com indicação de fibrinolítico, você tem que manter a pressão arterial sistólica ali abaixo de 180, 185. Mas aqui não é um caso de AVCI, tá certo? E mesmo que fosse um caso de AVCI, a pressão arterial deste paciente está muito baixa para você pensar que essa pressão está dando algum risco. Na verdade, ela está 140 por 95, então você não tem que fazer nada na pressão arterial, ok? Somente se preocupar com o quadro da fonte de êmbolos que gerou o quadro clínico deste paciente, ok? Então, duas questões abordando aí a pressão arterial junto com uma situação do departamento de emergência. Agora, a PUC de São Paulo. Vamos ver como é que a PUC de São Paulo tratou esse tema, né, dentro da cardiologia. Um homem de 39 anos, assintomático, procura o médico porque tem realizado medidas de pressão arterial em casa, que estão sempre elevadas, mas os valores não se confirmam quando vai a um médico. 3 medidas realizadas no consultório em dias separados, menores do que 140 por 90. De acordo com as recomendações das diretrizes de mapa e a monitorização residencial da pressão arterial, o diagnóstico e conduta são respectivamente: esse paciente tem hipertensão episódica? Esse paciente tem normotensão? A gente já pode caracterizar que ele não tem hipertensão? Ele tem hipertensão limítrofe? Ou ele tem a chamada hipertensão mascarada? Então, pessoal, nessa questão não teve pegadinha, não teve nenhum outro tipo de dúvida com relação à parte conceitual. A história que o paciente conta de ter pressão medida fora do ambiente do consultório, com níveis elevados, e no consultório a pressão normal, é o oposto da hipertensão do avental branco, que a gente chama de hipertensão mascarada. E é uma das boas indicações de solicitar o mapa. Próxima questão, agora a questão da Faculdade de Medicina do ABC, 2017. Vamos ver como é que eles tratam o tema da cardiologia dentro dessa questão, o tema insuficiência cardíaca. Paciente de sexo masculino, 59 anos, tem diagnóstico de insuficiência cardíaca congestiva crônica. O exame radiológico de tórax evidencia hipertensão venosa pulmonar e a fração de ejeção do ventrículo esquerdo no ecodopplercardiograma é superior a 55. Qual o tipo de disfunção cardíaca desse paciente e qual fármaco deve ser utilizado? Pessoal, isso aqui, dentro do capítulo da insuficiência cardíaca, chama-se insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal, que a gente também caracteriza não como uma insuficiência sistólica, mas uma insuficiência cardíaca diastólica. Então vamos ver, ele tem disfunção sistólica? Não, a fração de ejeção é normal. Então essa eu já excluo, essa eu já excluo, fico com duas alternativas. A disfunção dele é diastólica. Qual é a medicação ideal? A gente vai usar inotrópico? Não, a fração de ejeção está correta. Então, nós vamos usar um inibidor de ECA que auxilia no remodelamento, ele melhora a resistência vascular sistêmica, melhora a performance cardíaca. Então, resposta, aquele paciente tem disfunção diastólica do ventrículo esquerdo, fração de ejeção normal, força de contração normal, medicamento de escolha, inibidor de ECA. Ainda dentro da cardiologia, o tema de insuficiência cardíaca, vamos ver como caiu na prova da USP 2017. Em geral, as provas da USP têm esse enunciado muito rico, né, com um caso clínico bastante exuberante. Eles pegam muito essa parte de você pensar de uma forma sistêmica no paciente, com um quadro clínico bastante completo. Então vamos lá.
Homem de 67 anos, idoso, procura o pronto-socorro por piora de dispneia e ortopneia. Tem antecedente de hipertensão e miocardiopatia isquêmica, com infarto agudo revascularizado há 3 anos. Há 2 anos, apresenta dispneia aos moderados esforços e edema de membros inferiores, que melhoraram após o início do tratamento. Então ele tinha ali uma ICC de etiologia isquêmica, classe funcional 2, que melhorou quando ele começou o tratamento. Ele já está fazendo uso do IECA, enalapril e o beta-bloqueador cardioverdilol em dose máxima. Foi introduzido espironolactona, então em algum momento aquela dispneia foi caracterizada como classe funcional 3, né? Teve a indicação da espironolactona. E está tomando AS por conta da etiologia isquêmica. Hoje, de madrugada, acordou subitamente angustiado, com melhora parcial depois de tomar ar fresco, próximo à janela. Ao exame clínico, regular estado geral, ele procurou pronto-socorro com essa dispneia, né? Ter acordado com essa falta de ar. Então, regular estado geral, descorado uma cruz, taquipneico. Pressão arterial 130/70, frequência cardíaca de 90, realmente taquipneico. 28 incursões por minuto. Saturação 96 em ar ambiente, murmúrio vesicular presente bilateralmente, com estertores finos em bases, bulhas cardíacas arrítmicas, normofonéticas, com sopro sistólico em foco mitral e presença de B4. B4 é comum em pacientes coronarianos pela diminuição da complacência. E pelo quadro clínico, a gente vê que é um paciente que deve ter um quadro de uma insuficiência cardíaca, que já chegou à classe funcional 3, ele deve estar num estado mais hipervolêmico, fez congestão pulmonar confirmado pela ausculta e está taquipneico desconfortável por isso. Além disso, tem bulhas cardíacas arrítmicas, provavelmente uma fibrilação atrial crônica que deve acompanhar esse paciente. Fígado aumentado do rebordo costal, membros inferiores com edema de 2 cruzes, restante exame físico sem alterações. Análise laboratorial, hemoglobina de 12, leucócitos de 8.000, 60% segmentados, 1 bastão. Sódio 132, potássio de 5, creatinina de 1,2, ureia de 80, DHL de 600. O eletrocardiograma e o raio-x de tórax estão a seguir. Primeiro, o eletrocardiograma. Então, este é um eletrocardiograma de 12 derivações. Eu vou passear com vocês pelo eletrocardiograma, ok? Ó, D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF. As derivações clássicas, derivações dos membros. Depois, V1, V2, V3, V4, V5, V6. As derivações precordiais, ok? Aqui embaixo, o D2 longo. O que a gente pode avaliar? No D2, vocês têm um ritmo irregular, com uma linha de base tremida, confirmando aquilo que o exame físico demonstrou. Então, trata-se de uma fibrilação atrial, com uma resposta que está compensada. Ele usa o carvedilol em dose máxima, ele também tem uma certa idade, a gente sabe que envelhece o sistema de condução, então, a princípio, o eletrocardiograma mostra mesmo a fibrilação atrial. Não possui nenhuma indicação de alteração importante da repolarização, não tem supras, não tem infra, a princípio é um eletrocardiograma mostrando uma fibrilação atrial. O raio-x de tórax é um raio-x que mostra uma cardiomegalia, índice de cardio torácico aumentado com congestão, né? Um raio-x congesto. O paciente foi internado. Além das medicações que ele já utilizava e de uma dieta hipossódica, é fundamental prescrever para o paciente, já que ele veio com o quadro de insuficiência cardíaca descompensada. Então, essa questão, lá nos nossos livros, estaria dentro do capítulo ICC descompensado. Então, o que a gente vai prescrever, além do que já foi referido? O catéter de oxigênio, a saturação estava boa, lembra, em ar ambiente? Ele estava congesto e, portanto, desconfortável taquipneico. E ceftriaxone, ele não tem indício de infecção. Levofloxacina também não tem indício de infecção, né? Então, a cefalosporina de 3ª geração, a quinolona respiratória, a levofloxacina, não tem indicação. Essas 2 questões. A letra D, máscara de oxigênio, poxa, a gente achou que o catéter não seria necessário, a máscara, então, menos indicação ainda. Agora, furosemida, já que ele está com aquele padrão de insuficiência cardíaca descompensado, úmido e quente. Então ele está provavelmente
hipervolêmico, congesto, ele vai precisar de um diurético de alça, claro, tomando cuidado com a função renal, e ele vai precisar da enoxaparina, ele tem a fibrilação atrial ali, sem indicação de que ele já estava tomando alguma coisa anteriormente. E de qualquer forma, ele vai internar, ele merece a anticoagulação com enoxaparina. Essa é a resposta da questão. Faculdade de Medicina do ABC, 2017. Paciente de 78 anos, idosa, mulher, hipertensa, diabética. Chega ao setor de emergência com queixa de dor precordial e aperto, moderada intensidade, acompanhada de dispneia e náuseas, iniciada há 1 hora, desencadeada por esforço físico moderado, mas que não parou. Quer dizer, desencadeou no esforço físico, mas se mantém. Nega sintomas semelhantes previamente. Pressão arterial 150/80, frequência cardíaca 112, taquicárdica. Eletrocardiograma realizado, a gente vai mostrar aqui no slide. Considerando-se o diagnóstico de entrada, o melhor procedimento deve ser. Então, olha só, paciente hipertensa, diabética, idosa, chegou com uma dor precordial, 5 em 10, até interessante, porque o idoso e o diabético podem ter quadro de síndrome coronariana aguda com pouca queixa de dor, né? Às vezes até infartam sem referir dor, a gente acaba pegando os equivalentes isquêmicos, mas de qualquer forma, aqui ela teve dor e que não melhorou, é uma dor prolongada. Vamos ver o eletrocardiograma dessa paciente. Eletrocardiograma D2 longo aqui embaixo, aqui nós temos D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, as derivações clássicas, as derivações dos membros. Nas derivações precordiais, V1, V2, V3, V4, V5, V6. O que a gente vê muito bem marcado é um infradesnivelamento do segmento ST, né? O importante, pessoal, lembrando lá das aulas de síndrome coronariana aguda, nós temos 3 bases para pensar nesses pacientes, que são o quadro clínico, o eletrocardiograma e as enzimas cardíacas, que o nome mais correto são os marcadores de necrose, tá certo? Então, quadro clínico, eletrocardiograma e os marcadores, CKMB e troponina. Uma paciente como essa, aqui no quadro clínico, já deu para nós indícios de que ela tem, primeiro, uma dor típica, né? Aquela classificação de CAS, uma dor definitivamente anginosa. E como ela tem uma duração prolongada e bastante idade, independente de ver o eletrocardiograma, tá? A gente, se fosse classificar como uma angina instável, seria de alto risco, porque ela está prolongada e ela tem bastante idade. O eletrocardiograma mostra um infradesnivelamento do segmento ST, que muitos pacientes com angina instável de alto risco têm. Então, a princípio, o diagnóstico dessa paciente é angina instável de alto risco, porque eu não tenho ainda as enzimas cardíacas. Quando chegar a CKMB e troponina, se elas estiverem elevados, infarto sem supra. Perfeito? Por enquanto, angina instável, mas de alto risco. E o importante é que a conduta na angina instável de alto risco e no infarto sem supra são as mesmas. A gente vai, então, vamos ver as alternativas. Manter em observação na emergência, medicar com AS, clopidogrel, heparina não fracionada, estatina e indicar angioplastia primária imediatamente. Alternativa B, manter em observação na emergência até chegar o resultado de 2 dosagens dos marcadores e realizar eletroseriado. Alternativa C, internar em unidade coronariana, medicar com aspirina, clopidogrel, bloqueador de canal de cálcio e indicar o tratamento trombolítico imediatamente. Alternativa D, internar em unidade coronariana, medicar com AS, clopidogrel, beta-bloqueador, heparina de baixo peso molecular e indicar o cateterismo diagnóstico depois de 48 horas. Pessoal, várias alternativas são semelhantes. Princípios básicos. Primeiro, essa paciente é grave, então ela vai ter que ser internada sim em UTI. Claro que ela pode ficar num primeiro momento na UTI do pronto-socorro, mas aqui a questão já está mostrando para você se você vai ficar satisfeito em manter no PS ou se você indicaria ela para a unidade coronariana ou uma UTI. Sim, ela tem que internar numa UTI, independente do resultado das enzimas, perfeito? Segundo, sendo uma angina instável de alto risco,
ou um infarto sem supra, que eu só vou saber na hora que chegarem as enzimas, a gente sabe que o trombo é um trombo branco, é um trombo rico em plaquetas, tá certo? Então, a base do tratamento vão ser os antiagregantes plaquetários e, sim, as heparinas, que pode ser uma heparina não fracionada, heparina convencional, ou as heparinas de baixo peso molecular, tá certo? Então, todos os lugares aqui onde falam AS, clopidogrel, heparina não fracionada ou as heparinas de baixo peso estão corretos, tá? Agora, eu não tenho indicação nenhuma de trombolítico, porque eu estou admitindo que seja angina instável ou infarto sem supra, portanto o trombo é branco, eu não faço trombolítico é um infarto com supra, trombo vermelho, mas eu vou fazer a cineangiocoronariografia não imediatamente, a não ser que você tenha algum paciente com instabilidade clínica, piora do quadro clínico e scores de gravidade muito elevado. A maior parte dos pacientes se encaixa aqui na alternativa D, porque eu vou colocar na UTI, eu vou medicar, sim, com aspirina, clopidogrel, beta-bloqueador, preferencialmente, do que bloqueador de canal de cálcio. A princípio não tenho contraindicação para dar o beta-bloqueador e a frequência cardíaca estava 112, né? Lembrar que beta-bloqueador, tomar cuidado com a ausculta pulmonar, por causa do trabalho COMET, né? Que mostrou que dar beta-bloqueador indiscriminadamente aumentava o risco de choque cardiogênico, então tomar muito cuidado com a ausculta pulmonar, mas ela não tinha congestão pulmonar. Heparina de baixo peso molecular, perfeito, não estaria errado ser uma heparina não fracionada, mas eu tenho que ter o cuidado seguindo, né, o TTPA. Não adianta ligar a heparina convencional e não controlar o TTPA e indicar o cateterismo diagnóstico depois de 48 horas. Então, o tratamento está perfeito e essa seria a resposta da questão. Agora vamos ver como esse assunto caiu na Santa Casa. O traçado a seguir sugere o diagnóstico de, mais uma vez, um eletrocardiograma de 12 derivações e o que chama a nossa atenção, pessoal, aqui nas derivações precordiais, um supradesnivelamento do segmento ST muito bem caracterizado. Então, o traçado sugere o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio com supra de ST. Claro, se a gente fosse pegar um livro de eletrocardiograma, a diretriz de eletrocardiograma tem vários diagnósticos diferenciais de supra de ST. Mas a gente está vendo aqui, a gente não tem caso clínico. O primeiro que a gente deve suspeitar é que esse eletro, mostrado na prova, seja de um paciente com infarto agudo do miocárdio. Vamos ver as outras alternativas. Olha, sobrecarga de átrio esquerdo? Não. A sobrecarga do átrio esquerdo tem um alargamento da onda P, tá certo? Acima de 120 milissegundos. Em geral, bem visto em D2. E lá em V1, o índice de Morris, né? Aquela área negativa da onda P maior do que 1 milímetro quadrado. Sobrecarga do átrio direito já é o contrário, é a onda P da despolarização atrial mais alta, né? Acima de 2,5 quadradinhos de amplitude. E em geral, o átrio direito vem junto com sobrecarga de ventrículo direito, tá certo? É raríssimo a gente ter quadros exclusivamente de manifestação eletrocardiográfica só do átrio direito. Não tem lá. O bloqueio do ramo direito, o eletrocardiograma, vamos voltar aqui para o eletro, ele teria que estar alargado em qualquer bloqueio de ramo, direito ou esquerdo, alargado acima de 3 quadradinhos, de 120 milissegundos. Daria aquele padrão em V1 de RSR', tá certo? Não é o que a gente está vendo aqui. E a fibrilação atrial, que seria a alternativa E, também não é o ritmo presente, estava em ritmo sinusal. Portanto, a resposta, infarto agudo do miocárdio. Então a gente viu formas como a síndrome coronariana foi tratada nessas diferentes provas. Vamos ver mais um caso. Unicamp 2017, paciente de 59 anos, hipertenso diabético, em uso de varfarin, 5 mg por dia. Refere dor precordial opressiva de início a 1 hora. Exame físico, pressão 140 por 100, frequência cardíaca de 88, estertores crepitantes até terço inferior de ambos hemitórax. O eletrocardiograma está abaixo e o INR, que foi fornecido, de 1,8. O que deve ser feito? Então, pessoal, quando a gente vê esse eletrocardiograma, mais uma vez, a gente tem eletrocardiograma de 12 derivações, não tem aqui o D2 longo, a gente tem D1, D2, D3,
AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. O que a gente tem? Eu tenho um supradesnivelamento do segmento ST bem marcado em D2, D3 e AVF. É um infarto com supra da parede inferior. E a gente pode notar que D1 e AVL é comum ter esse infra, que a gente chama de imagem em espelho. Quando eu tenho supra na parede inferior, eu tenho imagem em espelho em D1 e L. Se eu tivesse supra em D1 e AVL, eu teria infra em espelho da parede inferior, ok? Só uma curiosidade. Então, a princípio, a gente tem ali um supradesnivelamento do segmento ST. Então, o paciente hipertensa diabética, 59 anos, com uma dor precordial típica também, durando 1 hora, e já está com estertores até terço inferior dos hemitórax. Então, já é uma paciente que está com congestão pulmonar, quadro mais grave, maior mortalidade. Estava usando varfarin, mas o INR não está em níveis de anticoagulação. O que a gente vai fazer? Iniciar a terapia antitrombótica e trombólise imediatamente, corrigir o INR com vitamina K antes da terapia trombolítica, iniciar terapia antiagregante plaquetária e heparina e não realizar a trombólise, ou introduzir somente antiagregante. Pessoal, infarto com supra, trombo vermelho. O antiagregante plaquetário é fundamental, mas ele sozinho não vai ser suficiente para dissolver o trombo. Então eu preciso ou da angioplastia primária ou do trombolítico, que o nome mais correto é o fibrinolítico. O que essa questão explora é o fato da paciente já usar varfarin, que é um anticoagulante oral. Por quê? Porque está lá nas contraindicações relativas e não absolutas o uso de varfarin para o uso do fibrinolítico. Quer dizer, chegou um infarto com supra, eu quero abrir a artéria. A questão aborda o uso do fibrinolítico, mas a paciente usa varfarin. E aí, é uma contraindicação ou não? É uma contraindicação relativa. E o INR nem está em níveis de anticoagulação. Então, eu não preciso corrigir com vitamina K, tá certo? Você, sim, vai ter indicação de usar o trombolítico e a antiagregação plaquetária isolada não adianta. Portanto, a alternativa correta, A. Eu vou iniciar a terapia antitrombótica, que são com as heparinas e trombólise imediatamente. Mais uma questão de cardiologia, agora vendo aqui os ritmos relacionados à parada cardiorrespiratória. Santa Casa, também em 2017. Neste ano, inverno de São Paulo foi rigoroso. Teve dias que a temperatura chegou a 1, 2 graus. Um paciente, morador de rua, veio ao pronto-socorro, não respondia a estímulos, presença do pulso não foi identificada. Então, a princípio, parada cardiorrespiratória. Temperatura central menor do que 30 graus, então hipotermia, e o monitor cardíaco mostra o seguinte traçado. Então, pessoal, essa é uma questão de parada cardiorrespiratória induzida por hipotermia, ok? Então ele vai medir esses dois conhecimentos. O que é esse traçado? É de uma fibrilação ventricular. Notem, não tem ondas, não tem P, não tem QRS e não tem T. Eu tenho um traçado completamente caótico, sem morfologia de ondas, fibrilação. Qual é a conduta? Declarar o paciente morto? Não, ele está em parada cardiorrespiratória, você vai ter que fazer a conduta. Aqui, aquecer só e não tratar o ritmo, está errado. Aquecimento, até presença de pulso, o aquecimento isoladamente não vai tirar o paciente da parada cardiorrespiratória. Reaquecimento externo e interno, por meio de circulação extracorpórea até haver pulso, pessoal, nenhuma dessas alternativas abordou tratar a fibrilação, só a hipotermia, que a gente sabe que o aquecimento externo não vai ser suficiente. O aquecimento externo, é para hipotermia mais leve, ou até moderada. Uma hipotermia grave, como foi o caso do paciente que levou ele à parada cardíaca, você necessita de desfibrilação, claro, é uma parada cardiorrespiratória em ritmo de fibrilação atrial e você vai fazer as manobras de reanimação conforme conduta do ACLS e, se necessário, vai dando droga, epinefrina, etc e tal. Mas também vai realizar o aquecimento agressivo interno
no caso aqui sugerido pelo uso da circulação extracorpórea. Ok? Muito bom, pessoal. Então, esta foi a revisão das principais questões de cardiologia. Um grande abraço e até a próxima.